Nesse momento eu converso com a querida desembargadora Ivana David, que é super gentil conosco, sempre muito atenciosa aos nossos pedidos de entrevista. E nesse momento a doutora Ivana nos traz informações sobre essas mortes que aconteceram na penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Desembargadora, doutora, boa noite, prazer falar com a senhora ao vivo, minha amiga. Que informações que a senhora tem que podem aí nos ajudar a entender melhor o que aconteceu dentro da penitenciária, como esses presos que estão no local de segurança máxima tiveram contato entre si, tiveram acesso possivelmente a uma faca que teria sido utilizada para esses assassinatos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Bate, a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, né? Esse é o grande desafio hoje, depois das 2 horas da tarde, onde, segundo as informações, e nós temos aqui em São Paulo, né, uma delegacia especializada em crime organizado, que fica no DEIC, onde 2 presos, né, presos que foram presos pela Polícia Federal lá em 2023, acusados de serem aí, né, estarem estruturando, né, um crime envolvendo o ministro Sérgio Moro, o nosso promotor de justiça Gaquia e outras autoridades, inclusive, né, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Senado, sempre envolvendo, né, a facção criminosa que queria, de alguma forma, conseguir soltar o seu líder, aquele que sempre nega que é líder, que seria o Marcola. Chama a atenção porque tanto a P1 como a P2, né, são considerados presídios de segurança máxima. Então, tem pontos que, logicamente, a Polícia Judiciária vai ter que investigar, né? Primeiro, né, como presos saem ao mesmo tempo para o banho de sol logo depois do almoço. E o desafio maior é como eles tinham uma faca, né, quando nós sabemos que é absolutamente proibido, né, qualquer tipo de instrumento corte ou até contundente dentro, né, dali do convívio dos presos. Outra coisa que chama atenção, Bach, é 3 presos se apresentarem rapidamente como os autores do crime. Dentro do presídio, a gente sabe que tem os famosos lagartos, né? Que são aqueles que se apresentam, né, chamando ou comprando a autoria de um crime exatamente na ideia de evitar uma investigação mais profunda. Tudo isso que está acontecendo lá chama a nossa atenção porque não é comum, né, no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, o maior sistema penitenciário desse país. Doutora, para a gente entender melhor, eu sei que a senhora está falando que pessoas que podem não ter culpa estariam assumindo essa ocorrência a mando de alguém, talvez. Mas só para a gente entender, nesse tipo de presídio, este pavilhão, só ficam detentos do PCC ou há detentos de outras facções também? Então, Bach, a gente que estuda esse tipo de sistema, né, sabemos que no estado de São Paulo, a facção que predomina e domina o estado é o PCC. Quando a gente estuda um mapa de segurança pública do Ministério da Justiça, um relatório que saiu nos últimos tempos, o estado de São Paulo é o único estado da federação que só tem uma facção criminosa, que é o PCC. Então, a impressão e o mais comum é que naquele presídio considerado de segurança máxima, pelo menos naquela ala onde estavam esses presos, só tenha presos do PCC. Porque os presos de outras facções não têm convívio com o PCC e, por segurança, ficam em presídios separados. Certo. E aí, doutora, o banho de sol, nesse presídio especificamente, todos podem sair simultaneamente? É um de cada vez? Como é que funciona? Então, o que a gente estuda e tem esse conhecimento é que os presos não saem todos juntos, exatamente para evitar o mais importante, que é a comunicação entre esses presos. Que é o propósito desse tipo de presídio, né? Exato. O juiz manda, né? A lei manda que vá para presídio de segurança máxima como uma forma de se isolar esses integrantes e evitar que de dentro do sistema prisional eles continuem, né, cometendo delitos ou mandando, determinando salvos e ordens para outros presos que estejam do lado de fora. Agora a gente fica sabendo que saíram vários presos para um banho de sol a ponto de 3
terem matado 2, né, um deles, inclusive, no meio de todos os outros presos. É isso que vai ter que ser apurado. E também é estranha essa informação de que os bandidos, de que os supostos assassinos teriam sequestrado as vítimas e as levado até o banheiro. Com essa tranquilidade toda, num local tão observado, tão vigiado? Pois é, o que a gente sabe é que a Chiquinefo foi conduzido ao banheiro e lá recebeu as facadas. E aí a gente vai ter que descobrir, a Polícia Judiciária tem esse poder, de qual foi essa dinâmica, né, Bác? O Nefo morreu primeiro no banheiro, aí os 3 voltaram e mataram o segundo no meio do pátio, ou foi ao contrário? Então, essas questões que, logicamente, vão levar a Polícia Judiciária, que tem, né, conhecimento e expertise para isso, né, de definir e esclarecer esses 2 homicídios qualificados que aconteceram em plena luz do dia dentro do sistema prisional. A senhora acompanha de perto esses casos. O PCC vive hoje uma divisão de poder, né? Uma disputa entre Marcola e entre o Tiriça. Isso também pode ser uma das linhas de investigação, se as mortes foram cometidas justamente por essa disputa do poderio da facção? Pode ser uma linha de investigação, mas o que mais está aparentando para aqueles que já estão mais próximos desses fatos é que os 2, né, o Nefo e o outro agora morto, né, o Rê, quando foram chamados naquele inquérito da Polícia Federal que investigava aquela ameaça geral de morte, aquele salve geral de morte que envolvia o Sérgio Moro, envolvia o Gaquia e outros, naqueles depoimentos eles teriam falado demais. Dentro da facção, dentro do PCC, existe um estatuto onde você não pode falar sobre a facção, como ela funciona, qual é a liderança. Esse movimento que existe todo no PCC. A notícia que se tem é que eles falaram demais naquele inquérito e agora estariam sendo mortos pela facção. Agora, eu pergunto para a senhora, doutora Ivana, que é desembargadora, ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de afirmação, mas inevitavelmente deve ser investigada a participação de funcionários do presídio nesse caso. Facilitação, por exemplo. Com certeza, com certeza. Tudo isso vai ser apurado de 2 formas, né? Dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários, hoje você tem uma polícia que chama Polícia Penal, e administrativamente vai ter que ser apurado, né, qual foi essa movimentação a ponto desses presos saírem no mesmo horário, né, e inclusive portando uma arma branca, que é uma faca. Porque se fora disso, paralelamente, um inquérito policial para apurar 2 homicídios qualificados. E podem responder não só criminalmente, também como administrativamente nesse caso. Exatamente, exatamente. Isso é obrigatório, né? O presídio, o secretário de Assuntos Penitenciários vai fazer essa determinação e a Polícia Judiciária vai determinar, já instaurou o inquérito policial. O que mais nos preocupa com essa informação urgente, né, que a Carol me trouxe agora um pouco antes de começar o programa, doutora Ivana, é o seguinte: se houve um esquema de corrupção de funcionários para propiciar esse cenário perfeito para a execução desses presos, quem nos garante, quem dá segurança para a população de São Paulo e do Brasil de que não possa acontecer uma situação de corrupção, pessoas serem corrompidas para que eles, por exemplo, fujam do presídio, né? Isso é uma atenção que o secretário tem muita atenção com isso, né? Existe muito controle dentro dessa polícia penal, uma polícia gigantesca que passou a ser polícia penal há poucos anos, porque até então eram guardas presídios, né? E que tem todo um controle, inclusive por concurso, desses funcionários. Logicamente que isso, né, vai ser apurado sempre de forma muito rígida pelo secretário para detectar eventual, né, ponto de corrupção no sistema prisional. Você sabe, os nossos ouvintes sabem, né, que São Paulo hoje tem aproximadamente mais de 200 mil presos dentro do sistema prisional, onde são 182 unidades
né, em todo o estado de São Paulo, o maior sistema prisional desse país. Doutora, eu sei que são informações de inteligência, mas nesse momento se faz necessário um alerta para outros presídios federais onde há líderes do PCC para um cuidado redobrado. Nós não sabemos o que essas mortes de pessoas que eram líderes do PCC, o Nefo e o Rê, foram treinados no Paraguai, por guerrilhas do Paraguai. Um deles com mais de 20 anos de ligação com Marcola, era da célula de elite do PCC, uma célula que responde diretamente à cúpula da facção. Então, nos teme o que essas mortes, esses assassinatos podem provocar de desdobramento no PCC e em outras penitenciárias, não? A senhora acha que é um cuidado fundamental que deve ser tomado agora? Ah, com certeza. Mesmo dentro do sistema prisional de São Paulo, né, em que passa para o resto do país, o Ministério da Justiça tem esse controle também, se dá um sinal de alerta, né, e todo o sistema prisional do país inteiro, hoje nós temos cerca de 305 mil presos em regime fechado no país inteiro, e todos esses estabelecimentos, né, prisionais ficam em estado de alerta, né, fato que pode gerar até atrito dentro de outros presídios. Câmera de segurança vai ser fundamental também para esclarecer, a não ser que aconteça como em Mossoró, que misteriosamente não estavam funcionando adequadamente, né? Tomara que estejam funcionando, né? Os presídios de São Paulo, a gente que conhece todo o país, já teve essa oportunidade, eles funcionam muito bem, Mark. Eles têm uma estrutura muito boa, né? Tem uma secretaria específica, uma expertise muito boa para isso, e acredito eu, né, até porque a P1 e a P2 sempre foram, né, olhos do sistema prisional. Referência, né? Referência para o país inteiro. Sim. Referência para o país inteiro. Então, acredito eu que agora, né, essa investigação da Secretaria de Assuntos Penitenciários com a Secretaria de Segurança Pública chegue a um denominador comum e se consiga esclarecer esses fatos que até para nós, que estamos há 34 anos trabalhando com o sistema prisional, chama a atenção. O Marcola passou por esse presídio, não? O Marcola ficou preso aí. Ele começa, né, a P1 e a P2, o daqui atua diretamente com isso, ela começa, né, a chamar a atenção por ser um presídio de segurança máxima, mesmo antes de existirem o RDD. Nós temos um presídio, né, o RDD, que é um pouco abaixo do presídio federal, onde, por determinação judicial, o preso é incluído naquele presídio, tem toda uma monitoração diferente, mas, Bernardo, a P1 e a P2, elas também são consideradas, mais agora a P2, um presídio de segurança máxima, onde o olhar do sistema de segurança é bem mais rígido do que nos outros presídios. Você que está chegando agora aqui na Record, boa noite, são 6h29, estou conversando com a desembargadora doutora Ivana, que é referência no assunto aqui em São Paulo. 2 envolvidos do PCC que tramaram o sequestro de Sérgio Moro e de outras autoridades que foram presos numa operação da polícia em março do ano passado, foram mortos hoje na penitenciária de Presidente Venceslau II, no interior de São Paulo. Doutora Ivana, eu lhe pergunto o seguinte, a partir desse momento, não se faz necessário também um mapeamento de vazamento de informações entre eles? Esses 3 que pediram a autoria, reivindicaram a autoria desse assassinato, misteriosamente também, né? Porque é muito estranho alguém cometer um crime como esse dentro de um presídio e já se apresentar à diretoria como sendo os responsáveis. Mas quais tiveram contato com esse pessoal que pode ter passado algum tipo de recado que coloque em risco a nossa segurança aqui fora? Com certeza, né, Bach? Porque isso, dentro da linguagem, é uma missão que foi passada. Então, foi passado um salve onde o PCC autoriza matar os membros ali que no olhar dele teria falado demais quando foram ouvidos pela polícia. Tudo isso passa por uma rede de comunicação que a gente sabe muito bem, você conhece até melhor do que eu, que são essas sintonias, né? Uma ordem, né? Um salve para matar um outro preso, ele passa por regras dentro do sistema prisional. Tudo isso vai ter que ser investigado, né? Numa linha do tempo, inclusive, checar visitas, porque todos esses pontos
né, é que vão conseguir definir quem foram os mandantes, como essa ordem foi cumprida, né, como essa faca chegou no local e todos esses detalhes que fazem parte, né, do inquérito policial que vai culminar num processo e eles vão ser julgados, inclusive, pelo Tribunal do Júri. Doutora, já que a gente tem visto uma série de irregularidades em presídios, né, como foi o caso de Mossoró, com a fuga desses 2 traficantes, a senhora é contra ou a favor o uso dessas câmeras corporais de policiais? Será que funcionários desses presídios que têm acesso direto aos líderes do PCC não seria uma segurança a mais para a sociedade e, inclusive, para esses funcionários que têm acesso direto aos bandidos? Eu sou a favor dessas câmeras. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, pelo próprio comandante que fez toda essa estrutura no governo anterior, e funciona muito bem. Nós, do sistema de justiça, do Poder Judiciário, né, usamos muito essas gravações, né, para deslindar algumas circunstâncias efetivas ali no crime. Então, o policial militar é acusado de ter abusado, acusado de tortura. Essas imagens trazem para nós, juízes, né, uma prova muito segura de tudo isso. Naquela portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no comecinho do mês passado, que define e orienta o uso das câmeras corporais, ela inclui, inclusive, a Polícia Penal, onde eles também, quando, né, estão trabalhando, devem usar a câmera, assim como o policial militar, assim como o bombeiro, assim como a Guarda Civil e todos aqueles, né, que estão envolvidos diretamente com a criminalidade do nosso país. Até porque essas câmeras já inocentaram vários policiais. Então, para o policial que anda na linha, que é honesto, ele tem isso como uma forma de segurança, da mesma maneira que a senhora é desembargadora e tem as suas audiências gravadas. Ou seja, se a senhora está agindo dentro da lei, dentro do que a sua profissão pede, não há o que esconder. Concorda comigo, doutora? Sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Isso é muito comum em qualquer lugar do mundo. Todas as polícias usam esse mecanismo. E hoje nós vivemos um mundo tecnológico. Nós não vivemos mais aquele mundo onde a prova testemunhal valia mais do que tudo. Hoje, se o policial não grava, alguém grava. E é melhor o Estado ter a prova segura e íntima do que amanhã ter que pegar uma gravação toda editada e não raras às vezes imputando a um policial uma conduta que ele não praticou. Alguém grava. A vida hoje, ela é toda monitorada, e se o policial não gravar, a vizinha grava, a testemunha grava, a rua grava, alguém grava. Então, nada mais seguro que o próprio Estado gravar. Até porque, nesse caso do presídio de Presidente Venceslau, esses funcionários que tiveram contato diretamente com os presos, por mais que não se tenha nenhuma imagem ali que retrate algo diferente, né, algo que desgaste a carreira deles dentro desse presídio, acabam sendo vistos com outros olhos pela direção, né, doutora? Inevitavelmente, são os que estavam de plantão no horário. Então, muitos inocentes podem acabar sendo punidos ou até sendo modificados de função daqui a um tempo sem saber, apenas pelo simples fato de desconfiança. Então, se você tivesse esse material gravado, seria uma prova cabal importante, inclusive para os profissionais, principalmente para os profissionais honestos, que conseguiriam ser separados do que os que provavelmente ou possivelmente podem ter sido corrompidos dentro do presídio. Sem sombra de dúvidas. O policial penal, ele vive inserido no sistema prisional. É uma função muito desafiadora. Ele está muito próximo do criminoso e passa o dia inteiro, né, dentro do seu plantão, dentro de um presídio. A gente fala brincando e não é brincando que o policial penal, ele praticamente está preso e só vai dormir na casa dele. E claro que a Polícia Penal tem todo o interesse, né, de definir essa circunstância até para se defender de eventuais acusações de corrupção ou de algum outro problema que esteja acontecendo num presídio tão sensível como é a P2 de Presidente Venceslau. Eu tenho certeza que o próprio secretário de Assuntos Penitenciários, que é uma pessoa séria, com certeza vai definir isso e esclarecer. Mas imagem, nesse mundo que nós vivemos e que nós estamos inseridos, sem sombra de dúvidas, é muito importante como um meio de obtenção de prova.
Porque se eles acabam sendo convidados a se corromperem dentro da prisão, cabe a esse agente depois fazer a denúncia do preso. E se ele faz a denúncia, ele pode ser marcado para morrer por esse detento. Se o policial penal tiver com essa câmera, primeiro, o criminoso vai ficar constrangido com a situação e, segundo, obviamente, ele vai saber que imediatamente o supervisor do horário vai estar acompanhando em tempo real aquela tentativa de suborno e vai tentar inibir. Agora, doutora, um caso como esse, de matança de líderes do PCC num presídio federal, dificilmente, por exemplo, uma figura como Marcola não teria ciência do que estava prestes a acontecer. A senhora não acha que também justifica uma apuração conjunta com outras penitenciárias para confrontar imagens, para fazer ligação de dados? Essa ordem de salve, como se fala no sistema prisional, de matar esses dois indivíduos que faziam parte de sintonia final dentro da organização criminosa, com certeza saiu de algum membro que tenha poder de fazer essa determinação, ou esse salve, esse decreto de morte. Tudo isso vai ser investigado, com certeza, por exemplo, na oitiva dos 3 que se apresentaram ali espontaneamente como os autores desse duplo homicídio. Com certeza, essa linha hierárquica, o crime organizado, ele tem esse perfil de hierarquia, divisão de tarefas, lucro, essa subordinação entre eles vai chegar àquele ou àqueles que determinaram, ou como eles dizem, volto a dizer, decretaram a morte do Nefo e do Rei. Independente da conclusão dessa investigação sobre a responsabilidade desses 3 homens que se apresentam como os assassinos, eles vão sofrer sanções pesadas internamente, de regime de disciplina. Falta grave, além de crime, na seara administrativa é falta grave e, com certeza, aí sim o diretor do presídio tem lei e ferramentas para, junto do juiz das execuções criminais, requerer, até inclusive por iniciativa do Ministério Público, providências, por exemplo, de eles serem ou irem para o RDD ou até serem incluídos em presídio federal. A senhora que acompanha bem de perto, faz tempo que não via um ataque como esse num presídio dessa magnitude, nesse presídio que é referência? Sim, aqui em São Paulo, a gente fala até que o mar estava bem calmo. É verdade. Para a estrutura de preso que nós temos aqui no estado de São Paulo. Você acompanha tudo isso há anos, junto comigo, e sabe do movimento e do tamanho que é o sistema prisional do estado de São Paulo. É o maior do país e falo isso com toda certeza. E a gente fala, brincando, que o mar estava muito calmo. Não demorou muito, aconteceu um duplo homicídio de líderes, volto a dizer, o Neto e o Rei, eles tinham, na verdade, dentro da hierarquia, já nas sintonias final, nas sintonias que ficam no topo da hierarquia do PCC, e essa morte, as mortes, na verdade, chamam a atenção de todo o sistema de segurança e, inclusive, do sistema de justiça. A segurança também, a inteligência falhou também, doutora? Porque se você tem, vamos supor que os 3 que estão reivindicando a autoria desses assassinatos forem os culpados realmente. A partir do momento que a ideia sai da cabeça de passa pela boca ou por algum papel de algum deles, imediatamente já era questão da inteligência ter interceptado esse plano, não? Esse é todo um trabalho de inteligência e contra-inteligência que funciona dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Com certeza o inquérito policial, e com esses olhares, a participação do Ministério Público e da própria Secretaria de Administração Penitenciária, vai poder definir todas essas lacunas e ligar esses pontos, porque é um verdadeiro mosaico, Daqui. São pontos envolvendo uma organização criminosa que atua no país inteiro. O PCC, junto com o Comando Vermelho, tem em 26 estados do Distrito Federal, atua em 22 ou 23 estados da Federação. São Paulo é o único estado que o PCC é o único
estado que só tem uma facção criminosa, o PCC, Bahia tem 14, para a gente imaginar, Rio Grande do Sul 15, né? Então toda essa lógica e todo esse mosaico vai ser devidamente definido dentro desse inquérito policial. A senhora falou algo interessante, aliás, tudo que a senhora falou é interessante, mas sobretudo nesse caso, o mar estava calmo demais aqui em São Paulo. Os marinheiros e os comandantes de avião, doutora, eles dizem o seguinte, que é justamente no momento que a gente acha o voo muito tranquilo ou a navegação muito tranquila, que os comandantes precisam ficar de olho, abrir ainda mais o olho. Porque quando você acha que está tudo muito sob controle, muito confortável, é nesse momento de autoconfiança que o inimigo age, né? Que vem uma turbulência mais severa, que vem uma falta de cuidado para verificar se alguma peça do checklist do avião não foi checada, e aí costuma-se acontecer tragédia, acontecer acidente. Eu acho que esse acontecimento grave que nós estamos presenciando hoje serve para que a gente reveja e dê uma chacoalhada em todo o nosso sistema prisional, até para a segurança de quem trabalha e depende desse serviço nos presídios. Muito obrigado, desembargador Ivana. Um forte abraço para a senhora. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Até a próxima.